presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que é cotado para uma vaguinha no STF também, durante o governo Lula, disse que a corte, o TCU, vai elaborar uma estratégia para reavaliar todas as decisões do tribunal que envolveram a Odebrecht. O ministro, que está cotado, repito, para o Supremo, alegou que a ação visa cumprir a decisão de Toffoli, que anulou recentemente todas as provas obtidas no acordo de leniência da empreiteira. Em sessão plenária nessa quarta, Bruno Dantas afirmou que o tribunal vai fazer uma pesquisa para identificar os processos que podem ter sofrido impacto com a utilização das provas anuladas por Toffoli. Vocês vejam que é assim, uma cadeia, tudo bastante automatizado e esperado. O sujeito solta lá uma decisão baseada numa premissa falsa. Depois que ele solta a decisão, se comprova de uma maneira documental que a premissa é falsa. Quer dizer, o próprio governo Lula teve de admitir, a partir dos dados expostos pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que houve sim a formalização da cooperação com a Suíça. E o Toffoli disse que não tinha havido e, portanto, os contatos tinham sido informais, logo não valia prova nenhuma. Então, repito, você tem a prova de que a premissa utilizada para anular as provas da Odebrecht é falsa. E mesmo assim a decisão se mantém e já vai causando desdobramentos imediatos por outros membros desse mesmo sistema, desse mesmo grupo. É o Bruno Dantas que ficava ali inventando problema com diária da Lava Jato para gerar ali um processo, para o Deltan Dallagnol ficar pendurado, para depois o TSE ainda ampliar mais ainda a lei, legislar para punir o Deltan Dallagnol, porque um dia, a partir desses procedimentos, muitos dos quais sem fundamentos, poderia haver um processo administrativo disciplinar que não havia no momento em que ele pediu exoneração, e a lei prevê que a elegibilidade é mantida se não houver, como não havia. Então, é todo um jogo, né? Todo um efeito dominó para ir colocando a sujeira debaixo do tapete e ir perseguindo todos aqueles que a expuseram. Então, o ministro do TCU disse ainda que os processos da corte utilizaram primordialmente elementos probatórios próprios, cuja fonte originária são as fiscalizações do tribunal. Olha só, porque o TCU ele apontou muita coisa na época sobre as questões inerentes à Lava Jato. E agora o Bruno Dantas está querendo já um revisionismo do próprio TCU, pelo menos da parte que o TCU apontou os prejuízos causados pela corrupção, etc. Então, me parece que, assim, já que está anulando prova, vamos rever aquilo tudo, né, fingir que nada aconteceu e aliviar a imagem dos envolvidos. Abre aspas. Assim, eventual impacto da anulação das provas em questão nos processos do TCU, se vier a existir, precisa ser analisado em cada caso concreto, limitando-se ao grau de influência da prova anulada em cada condenação exarada por esta corte. Fecha aspas. Na decisão que anulou as provas, o Toffoli alegou que houve acesso clandestino, né, por parte de membros da Lava Jato ao sistema Drausis, usado para registrar os pagamentos ilegais. Era aquilo que eu estava explicando. O ministro também mencionou a falta de formalização desses acordos de cooperação jurídica internacional que devem ser firmados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça. Vale destacar que, em ofício enviado ao STF nessa terça-feira, o Ministério da Justiça, como eu já estava antecipando aqui, dando spoiler, né, no meu comentário da informação, disse ter localizado a solicitação de cooperação com a Suíça para o recebimento de provas no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht, o que esvaziou a tese do Dias Toffoli. Então, Graeb, Bruno Dantas dando prosseguimento à decisão insustentável do Toffoli a despeito de todas as provas em contrário às premissas. Não é maravilhoso? É maravilhoso, Felipe. Eu estava aqui olhando, né, hoje à tarde. Tem uma página no site do TCU chamada O TCU e a Lava Jato. Essa página foi atualizada pela última vez em 7 de outubro de 2020. Está lá, um monte de informação, até num tom de orgulho, né?
mostrando que o TCU fiscalizou as coisas. Aqui, ó. A Operação Lava Jato descortinou um cenário de corrupção sistêmica, inicialmente em relação às obras da Petrobras e, posteriormente, se desdobrando para o setor elétrico, bem como para outros setores de infraestrutura. E daí tem uma série de medidas e decisões que o TCU tomou que, enfim, foram de fato desenterrando sujeira, né? Aqui, uma decisão com relatoria do ministro Bruno Dantas. Eles identificaram sobrepreço, que fez o valor da obra pular de 295 milhões para 505 milhões, na Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades da Comperj, né? Só um exemplo aqui de vários que estão listados nessa página, né? Então, assim, o TCU vai precisar ter uma disposição mesmo de apagar o seu próprio passado e o seu próprio trabalho. Vai ter que passar uma borracha por diversos acórdãos, diversos julgamentos, para dizer que não tinha corrupção naquelas histórias que a Lava Jato trouxe à tona. Então, sei lá, Bruno Dantas pode até pegar lá a papelada que o Toffoli mandou para ele, dar uma espiada, tal. Agora, para ele transformar essa decisão do Toffoli em algo capaz de invalidar o trabalho que o próprio TCU fez, demonstrando a existência de corrupção, de sobrepreço e um monte de coisa, olha, vai ser assim, o óleo de peroba do milênio, troféu óleo de peroba do milênio, para o TCU poder fazer isso. Pois é porque quando os ventos políticos mudam, muita gente que foi pressionada na época a fazer o certo, fala assim: "Ah, agora que o clima tá bom para fazer o errado, então espera aí, vamos mudar aquilo que a gente fez lá no passado". Então é isso também que está acontecendo nesse momento. Diga, Ussi. Não, só corroborando com a tese de vocês, né? É isso. É muito bonitinho. Acho maravilhosa essa classe política, né? Quando a Lava Jato estava ali no auge, dando voto, isso é importante. Quando a Lava Jato dava voto, era bacana ficar do lado do Sérgio Moro, era bacana convidar o Deltan Dallagnol para evento público, era bacana você fazer uma reverência aos integrantes da Força Tarefa, era a melhor coisa do mundo, né? 14, 15, 16, 17, 18. O que teve de político que se elegeu na esteira, né? Que se elegeu com o voto do lavajatista, não está escrito. Não está escrito. Então, assim, é muito lindo. E aí, quando os ventos mudam, quando a Lava Jato já não é mais necessária, quando ela se tornou, e aí é bom lembrar que a Lava Jato, ela tem seu mérito, por quê? Porque ela meteu o dedo na ferida. Meteu o dedo, mostrou para todo mundo, praticamente em tempo real, como é que funcionam os esquemas, os escambos no país, parafraseando aqui o Felipe. Então, só que quando você mexe nesse vespeiro, você mexe com essa própria classe política, que percebeu, opa, peraí, não, esses caras têm poder demais. Vamos agora cortar as asinhas deles. E aí, é o que estamos vendo agora, né? A Lava Jato virou uma espécie aí de doença, né, política, ninguém quer ficar próximo, algo contagioso, todo mundo sai pela tangente. E o mais impressionante disso é que essa derrocada, ela não se dá, isso que eu acho mais triste, ela não se dá por princípios tácitos, ela não se dá por algo de fato correto, ela se dá sempre por vias tortas. É a mensagem do hacker que foi obtida de forma legal, que foi utilizada para livrar um petista de uma condenação e, consequentemente, o petista volta a ter condições de elegibilidade e vira presidente da República. Aí você tem a questão do Odebrecht, que é um relatório que o Ministério da Justiça se equivoca sobre data, fica aquela disputa, não é bem isso, não é bem aquilo, e aí
um ministro de Suprema Corte utiliza isso como parte de um argumento para poder anular uma sentença com base em uma investigação que foi muito séria. Sabe, é tudo por meio torto. Você não tem um elemento, não, mas isso aqui os caras de fato erraram, isso aqui os caras de fato se equivocaram. Não, é sempre é sempre subterfúgio jurídico para você anular todo o processo. E, sabe, e as pessoas resumem essas impropriedades, ou supostas, melhor dizendo, as supostas impropriedades da Lava Jato a 3 personagens, né? 2, 3 personagens, Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Mas, assim, os críticos esquecem que por trás da Lava Jato tinha toda uma equipe de agentes da Polícia Federal, tinha toda uma equipe de Ministério Público. E Wilson, aproveitando isso que você falou, na tal página do TCU que eu estava dizendo, olha aqui, ó, sobre equipes, né? No início de 2016, o TCU criou uma unidade para tratar especificamente dos casos relacionados à Lava Jato, denominado Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura, além de fomentar e manter contato estreito continuado com os agentes da MPF, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Ou seja, também dentro da própria TCU, se mobilizou uma série de técnicos, uma série de pessoas para levantar dados concretos sobre aquilo que tinha acontecido, a sujeira que estava escondida.